Olá, pessoas! Estamos iniciando mais um podcast Pode Falar aqui nesse espaço incrível, muito bonito de Richard Porto. Patrocínio desse podcast é da Reveria Planejados e estamos aqui mais uma edição na Campinas Decor. Gente, tá muito bonito, todos os ambientes estão bonitos e hoje eu estou recebendo uma convidada especial, que a história dela se mistura com Campinas Decor. Tô em casa. Seja bem-vinda, Patrícia Moreno. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, ainda mais sendo dentro da Campinas Decor, para mim é incrível. Exato, essa ideia de trazer, né, a comunicação para o espaço, misturar com a arquitetura, né, ficou o Espaço Podcast, trouxe, eu falo assim, a história da rádio antiga, para a modernidade, né? Teve essa mistura, até o ambiente traz o retrô, traz tudo isso, né? Eu falo assim, ó, eu me metendo na área deles aqui, né? Dos arquitetos. Mas é verdade, é isso aí. Vamos lá. Estamos aqui na Campinas Decor e a Campinas Decor, ela é tradicional e ela muda histórias de arquitetos. E conversando aqui com a Patrícia, ela me traz essa história de a Patrícia antes da Campinas, depois. Sem dúvida. Como entrou a Campinas Decor na sua vida? A Campinas Decor é uma coisa muito especial, assim, na minha vida profissional. Ela se mistura muito com a minha vida profissional. Eu costumo dizer que a gente mudou de patamar dentro do escritório após participar da Campinas Decor, né? A maneira como a gente entrou a Campinas Decor é uma coisa que, obviamente, faz parte da vida de qualquer estudante de arquitetura, de pessoas que gostam de arquitetura, então, que faz parte da vida das pessoas, principalmente dos campineiros, né? Das pessoas que moram na região de Campinas. E eu fiz faculdade, eu tô formada há 21, então, quando a Campinas Decor começou, eu estava entrando na faculdade. Olha só. Né? Então, eu frequentei, né? Sempre como aluna? Como estudante de arquitetura. Olha só. Então era um evento, eu vinha e eu olhava, achava tudo maravilhoso, tudo lindo. E para mim era tudo papa, né? Aqui dentro. Você imaginava um dia? Nossa, nunca. Não. Assim, para mim era tudo papa, era todo mundo muito grande, era todo mundo, né, uns arquitetos muito assim. E ok, e foi acontecendo, aí eu me formei, comecei a trabalhar. Eu, apesar de ter estudado em Campinas, eu sou residente da cidade de Amparo, né, que fica a 1 hora daqui de Campinas. Então, me formei, abri meu escritório, comecei a trabalhar, acabei pegando o nicho das casas de alto padrão, que é o que eu faço desde o começo, mas continuei visitando a Campinas Decor, mas sem nenhuma pretensão, tipo assim, será que vou, será que não vou? Nem passava pela minha cabeça. E aí, um dia eu estava na minha casa, em 2017, outubro de 2017, a falecida Estela Toso, que era uma das proprietárias da Campinas Decor, junto com a Sueli, me ligou e falou: amanhã tem evento da Campinas Decor para escolher ambiente, eu quero você lá. Falei: Estela, não vou, né? Não sabia como é que funcionava, porque tem que ver fornecedor, tem que ver tudo, né? Não, você vai. Falei: vamos lá. Falei pro meu marido que trabalha comigo, o Theo, né? Falei: vamos. Aí fomos. Cheguei lá, fui super bem recebida, ela me explicou tudo como é que funcionava. Eu cheguei, já tinha alguns ambientes bloqueados, porque, para quem não sabe, existe uma votação, né, popular durante o evento, onde o público escolhe os melhores ambientes. E aí os 5 primeiros colocados, o prêmio deles é escolher os ambientes de todo mundo. Aí tava bloqueado, eu olhei os nomes, assim, só nome gigante, né? Eu falei: eu escolhi uns ambientes. Aí eu falei: mas acho que eu não vou fazer não, vou embora pra casa. Aí ela me ligou, fez assim: é o seguinte, eu quero você na Campinas Decor. Eu falei: tá, mas eu não tenho nenhum dos ambientes que você escolheu. Porque o que acontece? As pessoas escolhem os ambientes, né? E esses ambientes, eles são distribuídos conforme o currículo do profissional. Você sabia disso? Olha só. Então, assim, eu vou lá, eu escolho, eu quero fazer a sala do podcast, eu quero fazer a adega e eu quero fazer o quarto. Mas se outro profissional mais experiente, com mais currículo ou com mais anos de Campinas Decor também escolher esses ambientes, a preferência tem a preferência. Isso. Justo, né? O correto. Sim. Aí ela falou: então, quer fazer algum banheiro? Eu falei: não quero. Banheiro não. Aí ela falou assim: então tá, eu vi que você quis um quarto aqui, eu não tenho esse quarto para te dar, mas eu tenho um outro que não fez muito sucesso. Para ela ser justa, né? Não fez muito sucesso, você quer ficar com ele? Eu falei: eu quero, mas pode mudar o nome? Ela falou: pode, porque era um quarto que era sobre tecnologia. E como eu não entendo muito de tecnologia, eu acho que a gente precisa... Eu quero fazer sobre arquitetura e não a tecnologia. Não, podemos fazer. Aí participei da minha primeira Campinas Decor, que foi um quarto... Era um quarto de menino, um ambiente de 12 metros quadrados.
E era um quarto de criança Não, era um quarto de adolescente, de 12 anos. E aí eu perguntei pra ela se a gente podia fazer o tema do Star Wars. Que eu sou muito ligada a essas coisas temáticas. Eu trabalho muito nos Estados Unidos, né? A gente faz casas lá, casas temáticas na Disney e tal. E é muito a minha praia. Aí fizemos, aí eu lembro que teve a festa da inauguração, sempre tudo muito suntuoso, tudo muito chique, né? Aí vim pra festa. Eu pequenininha ali. Aí ela veio, parabéns, viu? Você entrou, ela fez assim. Cara, a Estela foi assim. A Estela e a Sueli foram pessoas, assim, fundamentais. Eu tenho uma eterna gratidão por elas, assim. Por tudo que elas viram em mim e me fizeram, assim, entender Acreditar e fazer. naquele momento em você. Pois é, elas enxergavam uma coisa que eu não enxergava. Que você ainda não enxergava. Aí ela fez assim, parabéns. A Estela falou, e elas eram muito caxias, elas iam, olhavam os ambientes, né? E cobrava e brigava com as arquitetas, eram sempre muito rígidas. Ela fez assim, parabéns, você entrou com o pé direito na Campinas Decor, porque eu tinha acabado no ambiente. Aí eu fiz assim, muito obrigada por me convidar, muito obrigada por fazer questão da minha presença, muito obrigada por me trazer aqui, eu estar aqui junto com os grandes. Ela olhou pra mim e fez assim, mas você é grande, é só você que não percebeu ainda. Uau. Aí eu fiz assim, e foi muito significativo aquilo pra mim. Imagino. Né? Aí aconteceu a Campinas Decor, no fim eu tava grávida, quando aconteceu a Campinas Decor, acabei nem acompanhando o evento inteiro, que meu filho nasceu fora do país e eu tive que viajar. Enfim, aí no ano seguinte me chamaram, como a gente pegou entre os primeiros lugares, eu fui uma das escolhidas para poder escolher. Na primeira edição. Na primeira, para escolher o ambiente seguinte. E aí eu fui, que era a Casa do Ateneu, em 2019. E aí eu fui escolher o ambiente, só que eu era a última a escolher, né? Tinha o primeiro, o segundo, o terceiro, tudo antes de mim. Aí eles escolheram os ambientes, aí eu olhei assim, eu queria uma sala que escolheram antes. E o tema dessa sala era não sei o que lá em Paris. E eu tinha gostado do tema. E aí tinha um quarto de menina, que tinha um pé direito grande, assim. E aí eu tinha feito um ambiente de 12 metros em 2018. Esse ambiente era um ambiente de 25 metros. Aí eu falei, acho que eu vou fazer o quarto. Aí a Estela olhou pra mim, assim, bem séria, fez assim, você sabe que quarto não premia, né? Imagina eu pensar em prêmio de Campinas Decor? Jamais na minha vida, nunca nem passou pela minha cabeça, né? Tá, mas, né? Quarto de criança não premia. Não é que não premia, é que nunca ganha. Sim. Né? Uhum. Aí eu falei assim, mas eu quero, porque eu vi o pé direito alto. Eu falei, eu vou fazer um mezanino nesse lugar, vou começar a fazer um negócio legal. Aí a pessoa que pegou o quarto de Paris quis mudar o tema. Aí eu falei, posso fazer Paris? Aí elas falaram, pode. Aí eu fui fazer o quarto, saindo de lá, eu olhei pra cara do meu marido, assim, fiz assim, eu quero uma roda gigante dentro do quarto. Do nada, assim. Eu tinha escolhido o ambiente. Eu falei, eu lembro onde eu tava, assim, andando na Norte Sul. Eu quero uma roda gigante dentro do quarto. E assim, eu vislumbro e ele faz acontecer, sabe? Que fantástico. Aí daí partiu a gente fazer um quarto que chamava Brincando em Paris. Porque eu criei como se fosse um parque de diversões da década de 60 em Paris. Então uma coisa mais lúdica, com as princesas, mas uma coisa mais calma, nada muito colorido. Então a gente fez um mezanino, fizemos carrossel de cavalinhos, fizemos castelo, fizemos tudo. E aí a gente criou esse quarto. A Estela faleceu antes do quarto ficar pronto. Ela não viu meu quarto ficar pronto. Quem finalizou esse evento foi a Sueli. E aí a gente fez o ambiente. E eu fiquei assim super arrasada, porque eu achava que estava simples, eu achava que não estava à altura da Campinas Decor. Resumindo, ganhamos o primeiro lugar com o ambiente. Né? Então foi uma coisa assim que nos surpreendeu muito, porque a gente não esperava, a gente não almejava, porque é uma coisa tão... Estar entre os nomes da Campinas Decor é uma coisa muito especial, né? E é muito grande pra gente isso, a gente tem noção desse significado, são os melhores da região. Então, e pessoas que estão há muito tempo no mercado, enfim, muito experientes, e a gente ganhou o primeiro lugar naquele ano. Então, pra gente foi muito especial. Infelizmente, a Estela não viu, né? Mas ela viu. E aí eu fui a primeira a escolher no ano seguinte. Porque aí a gente ganhou o primeiro lugar. E aí no ano seguinte a gente escolheu um cinema. Só que ficamos quase 3 anos fazendo cinema porque entrou a pandemia. Né? Então a Decor de 2020 aconteceu em 2021 ou 2022, já não me lembro mais. Acho que 2021, mas no final do ano, foi isso. E aí a gente trouxe uma girafa para o cinema. Fiz um mezanino novamente no cinema. E ganhamos de novo o primeiro lugar. E aí foi indo. E aí a gente pôde escolher de novo o próximo ambiente. Aí nós pegamos uma área gourmet, que era no prédio que tinha a ferrovia, né, o trilho. Nós deixamos o trilho, fizemos umas coisas, o que podia ser feito lá.
ficamos em segundo lugar. Então, assim, todos esses anos foram uma construção de branding da minha empresa. Sim. Então, assim, todos esses anos foram muito positivos, além de trazer clientes diretamente pra gente. Não é uma coisa só assim, a Patrícia ficou famosa na Campinas Decor. Não, ela traz clientes pra gente. Nossos clientes são todos clientes de alto padrão, que é o nosso ramo, nosso nicho, né? E a maioria dos meus clientes até hoje dentro do escritório vieram efetivamente da Campinas Decor. Olha só. Então, tudo isso foi uma construção e realmente a gente mudou de patamar dentro do escritório, assim. E tivemos um reconhecimento profissional, como profissional, sobre a parte de criatividade e tudo mais. Então, a Campinas Decor, assim, faz parte da minha vida. Esse ano eu não consegui participar, porque a gente realmente está com muitos projetos, principalmente fora do país. Então, assim, domingo eu estou embarcando de novo para Orlando, eu vou, fico 15 dias, volto. Administro a equipe lá, volto para cá. Então, tem casas acontecendo, coisas para entregar, são coisas grandes. As casas que a gente faz lá são 10 quartos cada casa. Então, são coisas grandes, tematizadas, enfim. E tem que ter olhar pro que demandam, próximo ali, né? E demandam muito da gente. Então, eu realmente não conseguiria participar esse ano, mas quero voltar, obviamente. Lógico, né? Seu lugar é aqui. E dentro desse crescimento, então, a Campinas Decor, ela faz a diferença na sua vida. Vamos falar assim, no posicionamento. A Campinas Decor faz a diferença na vida de qualquer profissional. Que passar por aqui e levar a sério. Eu acho assim, que a pessoa tem que vir, exatamente, isso é muito importante. A pessoa tem que vir e ela tem que fazer um projeto, olha só, dica, hein? Que não é um projeto que você faria para um cliente. Tem que entender isso como uma Fashion Week. Então, é o over. É o que vai aparecer. Porque, querendo ou não, são mais de 50 ambientes. A hora que o visitante entra na Decor, a hora que ele sai, ele já não lembra de tudo que ele viu. É impossível. Nós que somos do ramo não conseguimos tem que ser fazer algo que isso. Chame atenção, muita tem que atenção. Falar, a girafa, a roda gigante. Uau. O trilho do trem. Então, a pessoa lembra, ela linka, ela fala, aquele ambiente eu gostei. Exato. Porque é isso. E botar muita coisa, porque assim, que nem no gourmet, né? Eu falava assim para as pessoas no gourmet, eu falava assim, o gourmet tem bastante coisa. Então, assim, tem gente que entra aqui e gosta que eu coloquei um corian, que é um uma pedra que faz curva. Outros gostam do chão iluminado, que a gente botou. Outros gostam do mezanino, outros gostam do painel de LED. Então, quando você faz isso, você atinge a maior parte das pessoas. Aí é sucesso. Que bacana, que top. E dentro desse crescimento, eu falo assim, não chamo como dificuldades, mas oportunidades de aprendizado. Você, hoje, o arquiteto, ele não é somente um arquiteto, ele tem que ser empreendedor, tem que ser empresário, tem que aprender de gestão, a comunicação é importante, que a gente vai falar daqui a pouco, mas como que foi essa transição para você? Porque o crescimento, você sai de só da arquitetura, você tem que lidar com pessoas, com equipe, como que é isso? Eu trabalho hoje com treinamentos, então eu vou lá, muitas vezes eu chego dentro das empresas para fazer todo o trabalho de consultoria, e aí qual a dificuldade? Parte comportamental, enfim, do colaborador que não está preparado, às vezes até mesmo do proprietário. Como que foi isso aí para você? Não foi, né? É ainda, né? Todo dia é desafio, né? São 21 anos de uma crescente. Eu acho assim que os últimos anos foram numa velocidade muito maior, né? Porque a gente vai aprendendo e principalmente aprendendo com os erros, né? Porque tem muitas coisas que a gente deve fazer e tem muitas coisas que a gente não deve fazer, nem para os clientes, né? Então a gente vai aprendendo que certas coisas que você faz pensando em agregar, elas só pesam negativamente, então você vai ajustando isso. Conforme a gente vai crescendo, com o passar dos anos, você vai precisando aumentar a sua equipe, então você vai criando processos e alterando processos o tempo inteiro. Porque a gente vai por um caminho e fala, tá dando certo, mas precisa de ajuste, muda o processo. Precisa de ajuste, muda o processo. Então eu acho que isso é infinito, acho que não vai parar nunca, né? Conforme vai mudando as demandas, porque eu trabalhava na minha região. Hoje, na verdade, eu não trabalho em Amparo. Raramente eu tenho um projeto em Amparo. Então, os meus projetos são todos na região de Campinas, vão para São Paulo, ou fora do estado. Fora do estado. A gente tem Goiânia, a gente faz muito artista também, jogador de futebol e tal. Então, que é uma coisa também que foi acontecendo e vai crescendo, porque é uma teia, né, que vai aumentando. Sim. E aí você vai precisando criar processos, né? Então você cria processos. Agora eu preciso de um financeiro, eu não consigo mais fazer tudo sozinha. Aí para o financeiro poder fazer, eu tenho que criar processos de administração para esse financeiro. Exato. Que você vai mudando. E ao mesmo tempo quase que não dá tempo de você
fazer isso, porque você é arquiteta. Para você passar. Então, né? você precisa projetar, você precisa estar na obra, você precisa falar com o cliente. Então, o tempo fica escasso também para você ser a parte administrativa da empresa. Mas não tem o que fazer, tem que fazer. Então, a gente vai aos trancos e barrancos, mas a gente vai. Hoje eu tenho 10 pessoas dentro do escritório. Olha que bacana. Eu tenho 8 arquitetas formadas. Mentira, eu tenho 8 arquitetos formados, eu tenho um financeiro, eu tenho fora eu mais 3 pessoas de obra e mais um de mídia. Então, são 8, 9, 10, 11, 12, 13 pessoas. 13 pessoas. Então, a gente vai aumentando. Agora eu preciso de necessidade. A Patrícia precisa fazer vídeo. Sou ativa na internet na medida do que dá, porque você trabalha o dia inteiro, você acaba esquecendo daquilo. Eu tenho muito mais coisa para postar, muito mais coisa para mostrar do que eu realmente mostro. Então vem cá, eu vou andando, você vai me gravando, tá, vambora. E aí eu vou andando, ele vai gravando, aí ele edita, manda os vídeos, eu posto, e assim a gente segue. Então assim, acho que a vida, ninguém me ensinou a empreender, ninguém me ensinou a ser empresária. Eu não venho de uma família de empresários, né? Os meus pais sempre foram concursados, enfim. Então eu tive que aprender na marra, aprender sozinha, aprender com os erros. E graças a Deus eu tenho uma pessoa que, meu marido, divide tudo comigo, ele trabalha comigo, ele atua nas obras e é super assim, arquiteto. E a gente divide tudo e a gente trabalha junto, que é o que me dá suporte também. Então a gente consegue. Que bacana ter esse apoio, jeito, né? E você falou aí de importante. mídias, e você pega essa transição, né? Nossa, aqui, hoje, 2025, muito redes sociais. Nós temos que, você falou, não ter tempo. Eu sou cobrado também, falo, mas você não postou, você não... Difícil, nossa, e é de manhã, do momento que acorda até a hora que você vai dormir. Ontem ser. até eu acompanho, eu estava vendo suas redes sociais, você trazendo algumas coisas. Então, ontem eu não fiz um story. Eu vi lá, acho que então era do dia anterior, mas ontem, por exemplo, eu não fiz um story. Dos personagens de... Isso, é de anteontem, postei vários. Aí tem dia que você posta vários, aí tem dia que você tá tão na pegada do trabalho, ou até nem tá com muita vontade, você fala, fica. Mas tem um monte de imagens sendo gerada. Imagino que 8 arquitetas estão produzindo de imagens dentro do escritório diariamente, né? Poxa, Patrícia, pega lá e posta. Parece simples, né? Mas não é. Eu percebo, você tem essa... E dentro dessa mudança que teve da arquitetura, eu faço treinamentos, minha praia é oratória, comunicação. Certo. Então eu preparo pessoas tanto para o palco, para palestras. Então chega pessoas lá, empresários, até pessoas de outros países que vêm para fazer os cursos. E o que acontece? Muitas vezes tem a história, tem ali, mas não sabe como colocar isso. E não só isso, muitas vezes o problema é comunicação com a equipe, comunicação com as redes sociais. Eu estou tentando fazer uma reunião com a minha equipe de projetos tem mais de uma semana. Olha. E eu vou viajar domingo e eu falei pra chefe, porque eu tenho uma chefe de projeto. Eu falei, eu preciso me reunir com vocês, porque eu tô com minha cabeça fica fervendo o dia inteiro. Então, assim, na minha cabeça tá, eu preciso fazer isso, eu vou mudar aquilo, a gente vai agora agir desse jeito, só que eu preciso sentar com elas e passar isso. alinhar. É a maior dificuldade, falo do empresário, é passar tudo que está dentro da cabeça dele para os colaboradores, porque o empresário, o empreendedor, ele sempre tá, fala, a cabeça vai surgindo, eu falo, tinha que ter alguém para ficar anotando tudo, né, para levar isso aí. Podia ter uns 3 de nós, assim. Juntos, né, andando e falando, ó, você vai para lá, você vem para cá, é muito legal. Você acredita que a comunicação hoje seria quase essencial? Como que você enxerga a comunicação? De internet, você fala? Tanto internet como a pessoa está preparada para ambientes, para estar na Campinas Decor, para se relacionar com outras pessoas, com arquitetos. 100%, né? 100%, né? Eu acho que se você você não consegue se comunicar, você consegue se comunicar nem com o cliente. Exato. Eu vejo, deixa de vender, vamos falar assim, porque vamos ser claros, nós precisamos das vendas, dos clientes, e você tem que saber apresentar. A comunicação é importantíssima. A gente precisa conseguir vender, né? Porque é o que eu costumo falar. Se o cliente chegar na minha frente, eu vendo tudo. Por quê? Porque eu sei do que eu faço. Eu entendo muito do que eu faço. Então, eu vou chegar com você, eu vou conversar, eu vou me comunicar, você vai comprar a minha ideia, porque você vai ver que você está contratando uma pessoa que sabe do que está falando. Agora, às vezes eu posso saber tudo isso e não mostrar para a pessoa. Ter o conhecimento técnico, entender do que faz e não se saber prejudica. Perde oportunidades, total. né? Perde. Eu gostaria muito de fazer palestra, sabia? Olha só. Só não consigo parar e organizar um negócio desse. Mas assim, eu gostaria muito, porque eu acho que... E eu sou muito... Você vê, eu cheguei aqui agora, eu falei para você sobre a Campinas Decor, falei sobre todos os macetes da Campinas Decor, e para mim tá tudo certo. E se o vizinho aqui chegar e me pedir ajuda para ajudar no projeto dele, eu vou também. E tá tudo certo. Esse é o meu perfil, tá? Sim. Então, assim, eu acho que eu tenho muita informação para passar
sobre tudo isso. Eu sou uma pessoa que eu não guardo pra mim, sabe? Eu vou falando, eu ensino tudo dentro do escritório, tudo, eu não Mas tenho. acho que isso aí até é uma chave do sucesso, viu? Porque eu tenho, assim, contato com inúmeras pessoas que já chegaram ao sucesso e todas elas compartilham. De doar, de passar também, não segurar só para si, né? Sim. Você falou de palestras, hoje tem esse diferencial, né? Eu sou apaixonado por passar isso aí. Agora, no próximo ano, nós temos uma formação em Dubai. É lá que a gente leva brasileiros, tá? Vão lá e fazem a formação de oratória lá. Tá. Para ter essa experiência também internacional. E muitas pessoas chegam com essa agenda doida e querendo contar. Mas também tem um diferencial, viu, Patrícia? Eu acho importante. Você falou, a sua história como empresária, como empreendedora, pode ajudar muitas pessoas. Sim. Não só vamos falar assim, porque nesse momento tá lá uma menina insegura dentro de uma escola de arquitetura. Eu acho que é desde o básico. A pessoa fala assim, eu acho que é desde como fazer um contrato. Como eu faço um contrato? O que é direito do cliente, o que não é direito do cliente? Porque assim, tem um nível de cliente que ele é muito consciente, tá? Sim. Ele sabe o que ele tá te pagando e o que você deve para ele e tá ok. Mas tem as pessoas que são abusadas, tem, né, os folgados em tudo, né, para tudo. Então, assim, que contratam um arquiteto, fala assim, viu, eu quero o seu projeto. Aí você fala, tá bom, o projeto custa tanto. Ah, mas você vai acompanhar a minha obra, né? Tipo... É a mesma coisa? É outro orçamento, serviço, é outro serviço. Como que eu vou te fazer um projeto e vou ficar visitando a sua obra durante 2 anos de construção para te... Essa conta não fecha, Exato. É impossível, né? Então, assim... Então, acho que... Só que, às vezes, a pessoa, para não perder o projeto, ela faz essa burrice. E aí, ela entra num looping que ela tá obrigada a acompanhar aquela obra, e 2, e 3, e 4, se ela fez isso com vários clientes, e ela vai deixar de fazer o projeto, Então, assim, é uma loucura que a pessoa entra num looping querendo aquilo, e ela condena a vida profissional dela por muito tempo, por se comprometer com isso e não conseguir fazer o outro lado. Dá pra entender? Sim. Então, assim, eu acho que isso é muito importante. Então, eu gostaria do fundo do meu coração que as pessoas não cometessem os mesmos erros que eu cometi. Eu cometi vários, né? Então, assim, de eu chegar numa casa e botar meu pessoal para fazer vários serviços que não são cobrados e que o cliente não vê aquilo como positivo e que depois, se a TV parar de funcionar, o canal, a antena, você vai ser chamada no domingo meio-dia, sendo que você fez aquilo para agradar, não cobrou nada por aquilo. Então, várias coisas, assim, muito de peito aberto, sabe? Que eu acho que os arquitetos deveriam aprender, não passar pelos mesmos erros e ajudar no mercado, porque as pessoas, quando cometem esses erros, elas prejudicam o mercado. Exatamente, porque, vamos falar assim, baixa a régua de todo, baixa a régua total, entendeu? Então, eu acho que tudo isso é muito importante. Então, eu acho assim, que quem tem experiência, quem tem esse conhecimento todo, eu acho que era importante. É que realmente falta tempo. Mas, assim, dividir com os profissionais que estão chegando, como que você fez? Não é do dia para a noite, né? Mas, assim, se eu levei 21 anos, eu acho que as pessoas poderiam levar 7 para poder chegar no mesmo nível que eu cheguei em 21 anos, entendeu? Se tivesse esse caminho das pedras. Exato, porque a gente sofre, né? E olha, isso aqui eu vou pedir para ela, você que está assistindo aqui, vai ser de graça aqui, olha, sabe que presente. Qual conselho você daria para você lá atrás, hoje, que não te deram? Fala assim, olha, Patrícia. São muitos, né? Deixa eu escolher um, peraí. Falar mais não. Falar não, olha só a importância. Falar mais não, porque eu acho que eu não tenho problemas de ter que faxinar o ambiente para entregar para o cliente. Eu não sou arquiteta glamour, eu gosto de entregar resultado. Show. Mas, assim, eu não tenho problema, já fiz muito isso, tem que fazer. Só que ao longo do tempo eu percebi que isso me desvalorizava como profissional. Então, assim, o cliente que contrata a arquiteta, principalmente a arquiteta de alto padrão, ele não quer chegar na casa e ver que você está se matando. Ele quer ver que você é uma pessoa que está empreendendo, que é organizada e que sabe liderar a equipe. Então, se você está
botando a mão, é porque você não foi líder suficiente, você não foi competente o suficiente para organizar as pessoas, organizar os trabalhos e você conseguir só coordenar. E a hora que você está colocando a mão, você não está conseguindo organizar o restante, porque obviamente se eu estou com hiperfoco em alguma coisa, o restante está pegando fogo e você não está vendo, né? Então eu acho assim, falar mais não e saber se colocar no papel, não por glamour, não por eu sou a tal, não é isso. Mas eu acho que pro cliente que contrata arquiteto, isso não passa uma imagem positiva. E eu achava que passava. Eu falava, nossa, ele vai me achar o máximo, porque eu estou dando o meu melhor. Eu estou fazendo tudo. E eu não tenho problema em fazer, eu não tenho preguiça em fazer, eu quero ver o negócio acontecer. Mas eu percebi que isso não é positivo. Exatamente. Eu brinco assim, imagina você num voo, né, e o comandante do voo, ele sai de lá, ele deveria estar comandando o voo e ele vem te servir um cafezinho. Exato. Né? Daí ele chega e fala, mas não era para ele estar lá comandando? É assim que funciona. Exato. É para tudo. Então, assim, eu acho que as pessoas... E se colocar no seu lugar. Olha, o meu projeto é tanto, para eu acompanhar essa obra custa tanto. Às vezes a gente quer ser legal, né? Não quero falar não para ele e tal, não sei o quê. Mas na hora que ele tiver que te cobrar por aquilo que você fez a mais, ele não vai lembrar que você fez aquilo para economizar para ele, que você fez aquilo para ser melhor para ele. Ele vai te cobrar. Você falou que você ia fazer, então agora você vai ser cobrado desse jeito. E um trabalho legal que você fez de projeto, talvez perca todo o valor na hora que você está dando uma coisa para ele pela qual ele não pagou, mas que ele vai te exigir. Entendeu? Sim. Então, ou seja, descredibiliza. Dizer não é posicionamento e valorização. Exato. Né? Você realmente se valorizar. Estamos chegando aqui ao final do podcast, que voa. Quando o bate-papo é bom, assim, voa. E eu assisti uma vez uma entrevista de um grande comunicador e ele falava assim, perguntaram para ele qual o seu superpoder. Ele parou, ele falou, eu tenho uma linguagem simplista e como comunicador eu atinjo todo tipo de público. Ele falou, acho que esse é o meu superpoder. E a partir dali eu comecei a parar e analisar. Falei, quais são os meus superpoderes ou o meu... Né? E você, Patrícia, qual o superpoder? Pode tudo. Eu posso tudo. Tudo que eu quiser eu posso, tudo que eu almejo, eu não tenho dúvida de que eu vou fazer. E não é um almejo assim, eu quero comprar tal coisa. Não, eu quero fazer a Campinas Decor em 10 dias e vai acontecer. Mesmo que eu tenha que mobilizar 200 pessoas, eu tenho certeza que vai acontecer. Porque eu não tenho preguiça, eu vou atrás, eu tenho meios, eu tenho boca, eu sei me comunicar e isso vai. Então, tudo que eu quero, eu posso, tudo que eu desejo, eu vou conseguir. Não existe um não para mim. Não existe. Que fantástico. A mentalidade positiva é outra história. A maioria dos empresários que passaram por aqui, pessoas de sucesso, com essa trajetória, eles trazem isso dentro dessa mentalidade. Eu falo assim, o pensar diferente, pensar fora da caixa. Não ter medo, né? Exato. Ser ousado. Ser ousado. Eu não tenho medo de nada. Eu costumo falar, se eu tivesse medo, gente, eu não trabalhava com obra. Fala assim, não sei quem fala, não sei quem falou, não sei o quê. Gente, se eu tivesse medo de homem, eu não trabalhava com obra. Pode ficar tranquilo que tá tudo sob controle. Tá tudo bem, então, tô lá dentro e é o dia a dia. Mas é perfil, né? Deixa eu só fazer um adendo. Então, assim, eu não tenho medo de nada, mas não quer dizer que você precisa ser uma pessoa que não tem medo de nada para ter sucesso na arquitetura. Sim. E também não quer dizer que para ter sucesso na arquitetura você precisa fazer exatamente os serviços que eu faço. Porque eu faço projeto, eu faço interiores, eu faço gerenciamento de obras. De repente, a pessoa não tem perfil para gerenciar obras, porque para gerenciar obras, o negócio tem que ser pé no peito, e eu sou essa pessoa. Mas não é o perfil de todo mundo. Mas se você souber direcionar e tiver o eu posso, o eu consigo, e quiser trabalhar só com projeto, super funciona. Você vai ser uma arquiteta de sucesso que trabalha só com projetos, que não executa obras. E tá tudo bem. Sim. Aí é perfil de personalidade. Mas sempre lembrando que a gente pode tudo e que as coisas têm que ser muito esclarecidas com o cliente. Olha, isso faz parte, isso não faz parte, isso eu consigo te atender, isso eu vou te direcionar para um profissional parceiro e faz parceria com outra pessoa e tá tudo certo. E provavelmente será que teremos na próxima edição? Volta, Patrícia Moreno? Será? Vamos ver se vai ter agenda. Muito. Vamos lá. Eu quero fazer os agradecimentos finais aqui a Richard Porto, que proporcionou esse ambiente. Arrasou.
O Richard é um querido, Patrícia. Ele, assim, entrou na minha vida, eu falo assim, aquele amor à primeira vista. É mesmo? Ele é uma pessoa, Que assim, demais. vocês são muito parecidos de perfis, ele também é aquela pessoa que acredita, também está fazendo algumas obras aí para alguns artistas, vamos falar aí do meio, até sertanejo, eu vi lá que tem algumas em comum, ele está agora com umas obras em grande, ele é de Alphaville, e eu sou de Campinas, e quando nós nos conhecemos, ele falou, cara, eu quero ir para Campinas Decor. Olha Ele falou assim, a primeira coisa, nós nos conhecemos, ele falou, olha, eu não fiz Campinas Decor ainda, que geralmente está em São Paulo, ele falou, eu vou para lá. E aí surgiu assim, foi questão E recomendo, viu, arquitetos? Venham, participem. Tentem arrumar um ambiente para vocês, busquem, né? Tem que ir construindo. Eu comecei com um de 12, fiz um de 25, aí fui pro cinema que tinha 50, eu dei uma aumentadinha com o mezanino. Depois a gente foi para um gourmet que já tinha 100 metros. Então, assim, então a gente tem que ir construindo isso. Mas venha, porque é um divisor de águas, é uma verdadeira vitrine, muito focada, muito nichada. E os clientes vêm. Se você aparecer dentro da Decor, eu garanto que os clientes vêm. Que bacana, que bacana. Então, agradecimentos aí, Richard, obrigado mais uma vez, tá? Reveria Planejados, que proporcionou todo aqui, é o patrocinador oficial do podcast e também aqui do espaço do Richard Porto. E, lógico... Muito obrigada. Eu não poderia deixar de agradecer, eu sei que meio a sua agenda. Gente, eu estava falando com ela estava no meio da obra nos Estados Unidos lá. Você consegue, você atendeu prontamente, né? A Hebe, que proporcionou, né? Vamos falar assim, esse novo relacionamento. Obrigado por ter aceito o convite. E deixa as suas redes sociais, a sua mensagem final aqui para quem assistiu esse podcast. Sigam, tem muita bagunça. patriciamoreno.arq, ARQ, no Instagram. E lá tem muito de tudo. Tem assim, tem o Brava, tem o Feliz, tem obra acabando, tem obra tendo problema, tem projeto aqui, fora, de artista. Tem muito artista. Esse ano tem muito artista acontecendo. Tem Casa de Lauana Prado, Escritório de Lauana Prado, Casa do Marrone, estão fazendo uma casa de 1.000 e tantos metros para ele lá em Goiânia. Tem Yasmin Santos, tem jogador de futebol, estamos fazendo a casa de um jogador de futebol nos Estados Unidos. E a casa do Guilherme Benuto também nos Estados Unidos, que são uma dupla sertaneja. Então tem muita coisa legal, muita coisa bacana para vocês acompanharem. Olha que fantástico. E você que chegou até o final, já ativa as notificações aqui, por quê? Tem muitas histórias de pessoas de sucesso, da trajetória, porque para chegar ao sucesso tem todo esse caminho que vocês escutaram a Patrícia falando aqui, de investir, de acreditar, de ter pessoas especiais que passam pela vida para, muitas vezes, quando você não enxerga esse poder em você, as pessoas te darem essa motivação, né? Eu falo, esse incentivo para sim. Né? Exato, para você mesmo acreditar em você. E hoje vocês viram a mudança, né, total de eu posso, eu consigo, eu posso tudo. Então, aqui você empresário, você que tem uma história de sucesso também pode falar. Obrigado, tudo de melhor na vida de vocês. Obrigada. Grande abraço.